E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu nunca falei isso no canal, até porque eu nunca tive chance e nem tem tanto sentido eu chegar no canal e do nada falar isso. Mas eu uso aparelho. Eu já uso aparelho faz um pouco mais de um ano. E sério, tem horas que dá vontade de arrancar ele do meu dente e nunca mais botar. Porque ficar sem aparelho pra sempre. Mas infelizmente, eu ainda tenho mais 5 anos de aparelho. Ou seja, eu só vou tirar essa merda do dente quando eu tiver 17 anos. Mano, vocês têm ideia, eu vou estar quase melhor de idade, mano. Eu vou estar quase melhor de idade, eu tô com 17 anos. Aí eu ia ficar imaginando que eu vou ter que passar minha adolescência inteira usando aparelho e bate até uma tristezinha assim no fundo da minha alma, sem brincadeira. Tá bom, né? Agora, infelizmente, já se passou um ano, quase 2 anos já, se duvidar. E não adianta chorar pelo leite derramado. Mas não tem como contar uma experiência sem contar sobre o início de tudo, não é mesmo? Então aqui vou eu começar. Estava eu e minha mãe indo pro dentista, normalmente. A gente ia fazer uma limpeza nos dentes, que se eu não me engano, acontece a cada 6 meses. A gente faz uma limpezinha, depois de 6 meses tem que fazer de novo. Não tem que, né? O pessoal vai se ela quiser, mas a gente tinha ido. E minha mãe teve a ideia genial de perguntar para a dentista o seguinte: se eu e ela precisávamos usar o aparelho. E pra minha felicidade na época, que só na época mesmo, porque na época meu sonho era usar aparelho. Não me perguntem o porquê, eu também não faço a mínima ideia. Mas eu só queria muito usar aparelho. Era meio que um sonho meu, tá ligado? Mas pronto. A dentista disse pra eu e minha mãe, disse que a gente precisava usar, então a gente iria usar. Eu tava muito ansioso pra chegar esse dia. A gente fez todos os exames que deveria fazer, até que chegou o meu tão esperado dia de botar o aparelho. Eu tava ansioso e eu queria muito botar o aparelho. Novamente, não me perguntem o porquê. Mas, só que pra minha decepção, a dentista falou que eu não poderia fazer várias coisas, como por exemplo, não comer maçã, que é uma fruta que eu gosto muito, porque caso eu comesse maçã, poderia quebrar o bracketzinho. Não vou explicar o que é bracket, porque, sei lá, porque eu não quero. Eu não podia também comer amendoim japonês, que eu gostava muito, muito mesmo. Amendoim japonês é um dos meus salgadinhos preferidos. Eu vou tentar botar uma imagem aqui pra ilustrar. Mas é isso, eu gostava muito dele. Ela também disse que eu não podia mascar chiclete, eu não podia comer bala, eu não podia fazer outras coisas também que eu gostava. Só que essas são as que mais eu lembro. Ou seja, isso acabava literalmente com a alimentação das crianças. Eu gostava muito, todas essas coisas que falei, eu gostava muito de comer. E ia acabar assim, nossa. Então colocou o aparelho, tava tudo de boa, tudo certinho. E eu fiquei até feliz nos primeiros momentos, né? Mas só foi eu bastar sair do consultório que eu vi o quanto tava estranho. Primeiro que tava, meio que algo a mais na minha boca. Ficava algo a mais no meu dente. Isso era muito estranho. Mas além disso, ainda tinha o problema de meio que tremer. Mano, sem brincadeira. Parecia que tava mole, parecia que ia cair a qualquer momento. E essa sensação foi muito ruim. Porque imagina você tá de boa, você bota seu aparelho e nós você começa a perceber que parece que vai cair o seu dente. Pois é, foi isso que aconteceu comigo. Mas depois de um tempo, né, eu comecei a me acostumar. Tinha parado de fazer isso, eu já tava de boa. E eu não falei pra vocês, mas tinha que fazer manutenção no aparelho todo mês. Que a manutenção é mais ou menos o seguinte: eles fazem o mesmo procedimento, só que com o aparelho. Ou seja, o que tiver meio que faltando, que quebrou, eles vão lá e dão um ajuste. E é isso, tá ligado? Mas ir pra manutenção é meio chato, eu vou ser sincero mesmo. Porque eu fico literalmente deitado, olhando pra cima, fazendo bosta nenhuma. Não posso fazer nada, eu só fico deitado, olhando pra cima. Aí depois chega as médicas, os dentistas com uns negócios na minha boca. Porque sem brincadeira, dentista significa isso. Você chega, deita, espera um pouco, aí chega a dentista com uns paradapos na sua boca, tá ligado? Não tô brincando, esparadrapo não. Mas chega a médica, a dentista, com um bocado de coisa que vai botar na sua boca pra fazer os negócios lá. Já saiu um pouco do assunto, tá ligado? Saiu um pouco da história.
Mas eu tava só com o aparelho de cima, no começo, né? E tava até de boa, entre aspas, porque realmente não tava de boa assim. Então se passou uns 3 meses, desde a época que eu coloquei o aparelho, e eu tive que botar nos dentes de baixo. E mano, sem sombra de dúvidas e sem brincadeira, nos dentes de baixo parece que dói bem mais. Parece que a dor, a tremedeira se intensifica 10 vezes, tá ligado? É muito ruim. E eu tinha que me acostumar, né? Porque eu ia ter que ficar com o aparelho, eu tinha que me acostumar de qualquer jeito. E com o tempo eu fui me acostumando. E vocês lembram da regra que eu acabei de falar praticamente? Sobre a regra de não poder comer tal coisa, sei lá o que. Mano, pra mim, literalmente essa regra morreu. Eu tava comendo já frango, comendo maçã, comendo tudo que eu não podia comer, tá ligado? Mas eu creio, porque também tem pessoas no meu ciclo social que também tem aparelho, tá ligado? E eu creio que é normal. Todo mundo diz que acontece isso. Realmente a pessoa se deixa ser levada pra comer, tá ligado? Então deve ser normal também. Mas continuando novamente, tava tudo certinho. Eu fazia manutenção todo mês. Eu tinha me acostumado a fazer manutenção, mesmo que seja chato de vez em quando. Mas teve uma manutenção que eu fui na manutenção e o dentista me apresentou meio que um aparelho chamado anel. E o anel seguinte, ele coloca da seguinte forma: sabe os últimos dentes da sua arcada dentária? Pois é, os últimos dentes de cima e os últimos dentes de baixo. Ele botava esse anel na divisão entre eles. Eu não sei o mínimo motivo por quê, não faço a mínima ideia. Mas isso aqui eles botavam na divisão entre o último dente e o penúltimo. Isso em todos os lados, em cima, embaixo, esquerda e direita, todos os lados. Aí pronto, tipo, eu pensei que ia ser de boa. Só que pra ser sincero, doeu um pouco. Porque quando o dentista foi botar, subiu. E quando subiu, machucou um pouco minha gengiva. É até um pouco nojento falar isso. Mas é isso, ele botou lá. Doeu um pouco porque botou na gengiva, né, pô. Quando botou na gengiva, depois ficou doendo, né, mas depois passou. E eu tive que me acostumar. É sério, pessoal. Se eu estiver falando muito rápido, me perdoem, sem brincadeira. É porque eu tô contando uma história mais longa do que o normal. Não tô acostumado a fazer vídeo assim. Meu roteiro tá muito grande. Mas bora dar continuidade. Sim, que não eu disse. Eu tava falando do anel que botou aqui no dente. Mas, falando de anel, eu acabei lembrando uma história que aconteceu com ele. Acho que foi... é normal também, não sei. Esse daí eu nunca vi ninguém falando. Mas é o seguinte, eu tava lá embaixo com meus amigos. É porque, pra vocês que não sabem, eu moro no condomínio. E quando a gente vai, tipo, ficar lá embaixo, a gente fala descer. E ficar lá embaixo, tá ligado? Vocês podem não entender porque, sei lá, não sei. Mas lá tava eu, como um dia normalmente. E meus amigos me ofereceram um chiclete. E lá eu tava com meu aparelho, meu anel. Não podia comer chiclete, nada do tipo. Mas eu, de teimoso, fui lá e fiz o quê? Nossa, mano, obrigado aqui pelo chiclete, vou comer. Peguei o chiclete, mordi. Quando eu mordi, vocês nem conseguem imaginar. Literalmente, quando eu mordi, ele grudou no anel. Ele ficou na parte de baixo do anel e grudou. Aí eu falei, nossa, grudou. Agora vai, quando eu for tirar, vai puxar com tudo. E realmente aconteceu. Quando eu fui tirar o aparelho, botar ele pra baixo, né? Não, quando eu fui tirar o chiclete, ele desceu junto com o aparelho. Aí quebrou, nossa. Quando quebrou, eu fiquei pensando o seguinte: como que eu vou consertar? E como que a dentista vai achar disso, entendeu? Aí, tipo, depois que eu refleti sobre essas perguntas, eu, preocupado, fui em casa e falei com minha mãe. E lá ela tentou dar de algum jeito arrumar isso. E minha mãe conseguiu. Pelo incrível que pareça, minha mãe conseguiu. Ela nem é dentista, mas conseguiu arrumar. E pronto. Aí ela consertou. E eu tava preocupado quando eu fazia essa manutenção novamente. Então, infelizmente, e pra minha vergonha, chegou o dia da manutenção. Quando chegou o dia da manutenção, eu cheguei lá, como normalmente, e a dentista perguntou o seguinte: você quebrou alguma coisa? Aí eu falei... Aí eu falei as seguintes palavras: eu quebrei o anel do fundo do meu dente. Ela falou, não tem nada não. Onde ele está? E eu, morrendo de vergonha, disse o seguinte: no lixo. Porque, mano, eu nunca imaginava que tinha que guardar essas peças, entendeu? Pra mim podia jogar no lixo.
e depois elas botariam outras. Mas aí, né, elas tiveram que pegar outro aparelho, outro anel, botaram novamente, mas foi até de boa, tá ligado? Mas sem brincadeira, eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha na hora, porque ela perguntou e eu falei que tava no lixo, tá ligado? Eu fiquei com vergonha, então, mano, esse vídeo tá muito longo, tá ligado? Tá muito longo isso. E essa situação já aconteceu mais ou menos umas 3 vezes, a mesma situação, tipo, o mesmo motivo, mesma causa, mesmo tudo. Mas com a diferença que hoje em dia, se acontecer isso novamente, eu não jogo a peça no lixo, tá ligado? E eu tenho muita coisa pra falar sobre aparelho, tipo, muita mesmo, porque com aparelho a pessoa, mesmo sem querer, passa por algumas situações, nem que sejam constrangedoras e tudo mais, mas tem várias situações, e tipo, esse vídeo vai dar uns 10 minutos, eu acho, tipo, no mínimo, e imagina isso, se eu falei tudo isso, e deu esse tempo de vídeo, imagina que eu poderia falar mais, tá ligado? Ia dar quanto tempo? Uma live inteira, tá ligado? Mas, como eu vou finalizar já praticamente, a lição de moral de hoje é sobre aparelho. Quem não tem, sonha em ter, mas quando coloca, sonha em tirar. Nossa, esse vídeo tá mais longo que o normal. Pra vocês terem ideia, eu separo meu vídeo em áudio, e só um áudio foi mais tempo que um vídeo meu, tá ligado? Foi mais tempo que o vídeo mais longo que tinha, no caso, porque depois desse vai ultrapassar. Mas é sério, pessoal, eu quase nunca peço, né? Mas se você tá aqui até agora, com certeza você gostou. Você deve ter até enjoado da minha voz, porque se alguém tá aqui até agora, eu tenho que descobrir. E o único método de eu descobrir é vocês comentando o seguinte. Deixa eu pensar que vocês podem comentar. Aparelho. Comentem aparelho e botem um entre aspas pra eu identificar, tá ligado? Mas eu nunca peço. E realmente dessa vez esse vídeo deu um trabalho meu. Eu espero que vocês possam compartilhar, porque esse vídeo foi mais longo que o normal. Meu roteiro foi gigante. A edição deu mais trabalho. Então, por favor, pessoal, me ajudem, porque esse vídeo foi muito longo e deu mais trabalho que o normal, que não acabei de dizer. E é isso. Compartilhem. Falem com o pessoal se alguém gosta do meu canal. Divulguem meu canal, divulguem esse vídeo. Principalmente esse vídeo, porque esse vídeo deu trabalho. Mas eu contei aqui algumas das minhas histórias e experiências que eu tive com o meu aparelho. Se você gostou do vídeo, você comenta aí embaixo se eu continuo fazendo outras histórias, porque eu tenho algumas outras histórias sem ser aparelho, que eu já passei por algumas outras situações, como exames. Mas agora eu vou finalizar rápido e breve. É isso, gosto muito de vocês. Eu fiz esse vídeo de coração. Valeu, falou e tchau!